Saudações, meu nome é Eric Campos Bastos Guedes, eu estou falando do centro de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, Brasil, Avenida Visconde do Rio Branco, 389, quarto 107, Hotel Ibéria. Hoje, dia 3 de dezembro de 2014, são 2 horas e 26 minutos da manhã. Eu quero falar do estado de saúde de Andressa Urach, que está internada em estado grave, sedada, inconsciente, e disseram que a única coisa que se podia fazer agora por ela seria rezar, mas na verdade existem outras coisas que podem ser feitas. Por exemplo, pesquisar a respeito da patologia que ela tem, pesquisar a respeito da doença que ela tem, saber que tratamentos poderiam ser feitos e se realmente está sendo feito o tratamento correto nela, ou seja, se os médicos estão tendo a conduta correta no tratamento dela. Andressa Urach é modelo, apresentadora e tem um certo destaque na mídia. Ela foi internada no dia 21 do mês passado, 21 de novembro, para a retirada de resquícios de uma substância, de um produto chamado hidrogel. Esse produto, eu estava acompanhando a mídia e de repente disseram na mídia, veicularam na mídia, que o hidrogel seria um produto que poderia levar à morte das pessoas. Acontece que eu não me lembrava antes de ter ouvido falar do hidrogel. E o hidrogel é uma substância regulamentada aqui no Brasil. O uso do hidrogel é regulamentado no Brasil. Pouco tempo depois da mídia ter dito que o hidrogel poderia causar morte, apareceu um caso que teve um certo destaque na televisão sobre uma pessoa que morreu após a aplicação de hidrogel. A pessoa que aplicou hidrogel até foi presa e tal. A mídia falou bastante disso. E pouco tempo depois, agora, aparece o caso de Andressa Urach, que está em situação de saúde grave, em virtude, aparentemente, do hidrogel, né? Então, quer dizer, houve uma preparação aí na cabeça das pessoas, para as pessoas entenderem que o hidrogel poderia causar a morte. A minha questão é que será mesmo o hidrogel responsável pelo estado grave de saúde de Andressa Urach? Porque ela aplicou hidrogel há 5 anos atrás. E em julho desse ano, em julho de 2014, começou a retirar esse hidrogel. No dia 21 de novembro, ela estava retirando resquícios do hidrogel. E a cirurgia ocorreu normalmente, sem nenhuma intercorrência, sem nenhum problema. A mídia noticiou, colocou as credenciais do médico, do cirurgião, né, que tratou dela, parecia um cirurgião capacitado. Mas o que nós podemos fazer é pesquisar a respeito do estado de saúde dela, acompanhar as notícias da mídia, pesquisar a respeito da patologia que ela tem, da doença que ela tem. Nós temos que estar cientes que certas informações não foram repassadas pela mídia, por exemplo, não foram repassadas pelos médicos que estão tratando dela. Exemplo, o agente etiológico, quer dizer, o micróbio que estaria causando a infecção, o nome do micróbio não foi repassado, não foram repassadas os antibióticos que estariam sendo usados nela, não é? Não foi repassado se existe algum órgão dela que estaria comprometido, que poderia estar comprometido. Essas informações são importantes. A própria população deveria avaliar o que está acontecendo. Ela foi internada, ela teve um procedimento para retirada do hidrogel no dia 21 de novembro. Quando foi no dia 28 de novembro, ela teve dores e retornou ao hospital. E então, a partir daí, do dia 28, quando ela estava com essas dores, até agora, 5 dias, e 5 dias ela já está no estado grave. E ela não tem como se defender, porque ela está sedada e não tem acesso a um celular onde ela poderia manter a população informada sobre o que está acontecendo. O hidrogel
nesse caso, não parece ser o responsável, né, pelo estado de saúde grave dela. Houve alguma outra coisa, talvez uma infecção provocada pelas pessoas que fizeram a cirurgia, ou uma infecção provocada de alguma outra forma. Porque nós sabemos que os médicos, eles protegem uns aos outros. Quando um médico comete um erro, muitas vezes não é um erro cometido por uma desatenção, por um equívoco, mas um erro provocado intencionalmente. Então, os médicos, quando são processados por algum erro que eles venham a ocorrer, um fica protegendo o outro. Num julgamento é chamado um outro médico para avaliar a conduta daquele que teria cometido o erro, e esse outro médico sempre livra a cara do outro. Normalmente o médico não vai para a cadeia por ter cometido um erro médico. Agora, ela, por ser apresentadora, por ser modelo, por ter um destaque na mídia, poderia influir favoravelmente a população, tentando expressar a opinião dela. As pessoas têm sido mortas meramente pelo que elas são, meramente pelas opiniões que elas sustentam, ou pelo aquilo que elas fazem de modo natural. Isso aí faz parte de um plano maior, isso aí faz parte do plano de elite mundiais, os senhores do mundo, que, segundo eu penso, num texto que eu escrevi chamado Teoria do Genocídio Apocalíptico Iminente, essas pessoas estão sendo mortas porque elas têm a condição de influir favoravelmente a população para tentar evitar esse genocídio que eu acredito que vai acontecer, que esteja planejado para acontecer. Eu acredito que vai acontecer antes de 2050, quer dizer, se acontecer, se ninguém fizer nada a respeito. Mas eu tenho esse texto publicado, vocês devem avaliar. Se você tem alguma dúvida, você pode procurar também Pedras Guia da Geórgia. Ali está falando que um dos objetivos dos senhores do mundo é reduzir a população mundial para abaixo de 500 milhões de habitantes. E vão ter que matar muita gente para fazer isso. Mas algumas pessoas que têm destaque na mídia, ou todas as pessoas que têm destaque na mídia, quando elas têm a condição de fazer alguma coisa, de influir favoravelmente a população para que não haja esse genocídio, elas são perseguidas e doenças são provocadas dessas pessoas. Doenças têm sido provocadas sucessivamente, têm sido assestados bactérias, vírus, vermes e até mesmo drogas têm sido assestadas contra mim. Então eu acho que esse é mais um caso aí de doença por contaminação criminosa. O caso dela tem que ser investigado. E eu espero que ela não venha a morrer, porque 5 dias, do dia 28 até agora, ela já está em estado grave, sem poder se defender, acamada, sedada, inconsciente, e não há muitas informações a respeito do que ela tem. Talvez, se eu investigar mais a fundo, talvez eu descubra alguma coisa melhor, alguma novidade realmente sobre esse caso. Eu vou continuar fazendo isso. O que a população pode fazer é o mesmo: pesquisar a respeito da doença que ela está tendo, pesquisar para saber se o tratamento que ela está recebendo no hospital, se o tratamento que está sendo repassado pelos médicos para ela é o tratamento correto. Para isso é necessário que seja feita pesquisa a esse respeito, pesquisa a respeito de que tratamento é empregado nesses casos, saber os antibióticos que estão sendo usados, saber o agente etiológico que está causando infecção nela, saber se existe algum órgão que está comprometido. Basicamente é isso aí, e ficar alerta para esse tipo de coisa não acontecer, porque eu penso que muitos médicos ou muitas pessoas envolvidas na área da saúde estão sendo mobilizadas para matar pessoas que são internadas com problemas de saúde aí, para matar certas pessoas que são internadas com problemas de saúde, particularmente pessoas que têm destaque na mídia, pessoas que poderiam influir juntamente a população. Talvez esse seja o caso de Andressa Urach. Eu fico por aqui, fiquem com Deus e até a próxima. E são 2h36 da manhã.